Então nós vamos conversar sobre a combinação de sons e imagens, os nossos audiovisuais. Antes de avançar diretamente para o cinema e para a televisão e outros meios mais dinâmicos, nós vamos dar uma examinada nesse tipo de recurso que é muito clássico na educação, mas que ainda continuam importantes na medida que as novas tecnologias apareceram, os audiovisuais. Esses nossos audiovisuais começaram a sua história com as transparências, né? O áudio sendo feito pelo professor, ou talvez até, se podia até mais atrás, até no próprio quadro uso do quadro negro, da lousa, né? Do quadro de giz, como a gente chama. A gente pode até pensar essa combinação de imagens, que sejam palavras ou desenhos, diagramas que o professor fazia com a sua própria voz. Depois a gente já teve o recurso das transparências, o retroprojetor, um projetor de luz, onde a gente poderia colocar os plásticos, né, os acetatos transparentes, escrever neles e projetar isso numa tela para os alunos poderem olhar melhor e a gente poder usar bastante em outras aulas também, né? Muitas vezes as transparências eram feitas para facilitar também o trabalho do professor. Então, as transparências são um dos recursos clássicos e conhecidos dos professores. Os slides também, né? Slides, as transparências depois podendo ser usadas em fotografias coloridas, com projeção de slides, a gente já pode trazer imagens de outro tipo. E quando os projetores de slides se sofisticaram, eles também poderiam ser acoplados a gravadores, e a gente poderia passar sons e músicas também, acoplando, sincronizando a projeção das imagens, dos slides, junto com o som que estava lá. Não era um trabalho muito simples, tinha alguém que dominar bem essa técnica, conhecer bem os recursos, para fazer uma apresentação sincronizada. Aí a voz do professor já não era necessária, a voz vinha da gravação. O professor poderia gravar antes ou aproveitar narrações feitas externamente, para que aqueles sons e músicas e explicações pudessem ir para a tela junto, para o ambiente, junto com a projeção na tela. Nos audiovisuais sincronizados. Mais difíceis de usar, porque tecnologias mais caras, não foi muito utilizado, mas havia a técnica possível para isso, né? E depois isso tudo foi facilitado, ou complicado, com a utilização dos recursos digitais. Quando os computadores pessoais chegaram à nossa mesa, nós já podíamos usar a projeção de slides. Eu trabalhei algum tempo num museu, chamado Museu da Imagem e do Som, tive a chance de ser diretor de algum tempo desse museu, e nós tínhamos um senhor que trabalhava lá há muito tempo, que fazia essas projeções sincronizadas de sons, né, e imagens. Gravava, projetava, sincronizava as imagens, uma grande parede que tinha. E quando ele viu os computadores com PowerPoint pela primeira vez, ele nos disse, é igualzinho o que eu fazia antes, vocês só tiraram a parede, né? Então, do ponto de vista dele, realmente não mudou muito. Das velhas transparências para isso que a gente usa geralmente no computador, muitas vezes não houve diferença. A gente continuou usando a nossa voz e projetando transparências na tela através de um recurso muito sofisticado, que é o computador hoje em dia. Mas a gente repetiu velhos erros que eu quero comentar com vocês um pouquinho aqui adiante, né? Então, a gente diria que essas são mídias em razoável movimento, né? Em parcial movimento, já que elas têm movimento do áudio, da voz do professor, do áudio gravado, as imagens são projetadas em sequência, mas não são tão dinâmicas quanto as imagens de televisão, de vídeo, de cinema, de outros recursos de movimento mais dinâmico, então, né? Têm sido geralmente mais visuais do que auditivas, porque o auditivo é complementado pela voz fora, mas a gente tem ainda preservado bastante o visual. Então a gente tem aqui nos materiais audiovisuais, como materiais didáticos, não só como auxílio para o professor em sala de aula, estamos pensando já como um material de apoio para a aprendizagem, um material didático. A voz do professor, né, como está no slide aqui, sons incidentais, algumas trilhas que a gente possa trazer, está ligado bastante com a noção de linearidade, muitas vezes até com certo conteudismo, né? Vamos dizer que muitas vezes as apresentações de PowerPoint reforçam muito a ideia da aula expositiva. Uma vez numa universidade também, o professor disse que estavam up-to-date, né? Super contemporâneos, atualizados com a tecnologia, porque ele tinha comprado um projetor para cada sala de aula. E a pergunta era, só tecnologia não garante nenhuma forma didática mais adequada, mais contemporânea, mais atualizada, né? Porque ele pode ser simplesmente usar PowerPoints e projetores, que são modernos, de uma forma expositiva extremamente clássica. Então vale para nós o desafio, esse registro, que a gente tem que evitar o retorno ao ensino meramente expositivo e a recaída de conteudismo, né? A gente pode usar os materiais audiovisuais para muitas coisas interessantes. Se a gente evitar alguns erros, alguns problemas que têm acontecido. Por exemplo,
a gente pode pensar um pouquinho no que a gente chama aqui de usos e abusos, né? Vocês vejam que tem 3 imagens, 3 transparências projetadas, as 3 têm problemas. Numa a gente já viu bastante, um professor numa conferência, numa aula, quando ele projeta, mesmo usando computador, PowerPoint, essas coisas contemporâneas, ele projeta uma transparência na tela. Aquele texto imenso, cheio de palavras, que a gente mal consegue ler, e o professor começa a ler do início ao fim. Já dá vontade de juntar a malinha e ir embora para casa, não dá? Para nós, minha vontade é essa, quando eu vejo aquelas apresentações que parecem que reproduziram o que a gente fazia nas transparências. Claro que na transparência até tinha uma justificativa. Eram caras, difíceis de conseguir, né? A gente tinha que aproveitar ao máximo daquelas transparências, escrever o que dava ali, depois de pôr um papel em cima, projetava um pedaço, depois projetava outro, a gente ia dando um jeitinho. Agora, com o computador, não custa mais caro dividir as ideias em muitas imagens, né? Nós estamos hoje usando aqui na nossa aula poucas palavras, telas limpas, porque a gente acha que assim as pessoas acompanham melhor. Enquanto a gente tem algumas telas como essa branca que vocês estão vendo ali, que só de olhar na tela a gente já não tem vontade de acompanhar. Mais ainda quando acontece o famoso eco. O professor está lendo o texto que está projetado. A gente não sabe se para de ouvir o professor e ler o texto, ou se a gente só ouve o professor e para de ler o texto, né? A gente não sabe qual dos dois prestar atenção. E o texto falado, que o professor está lendo, vem depois da gente ter lido. A gente lê mais depressa, então começa aquele barulho, parece um eco, né? A gente leu e depois vem as palavras faladas atrás, o que é muito ruim para a comunicação. Causa ruídos comunicativos sérios aqui. Naquela amarelinha que vocês estão vendo ali, tem menos palavras, mas tem as famosas clip arts, né? Imagens que a gente vê em toda hora, em todo lugar. Parece que aquilo é batido, né? É muito batido mesmo, é muito manjado, é muito usado. E quando a gente vê uma imagem, a gente já associa. Se eu já vi essa imagem muitas vezes, provavelmente eu já ouvi essas ideias também. A gente desliga das ideias. Então, clip arts, coisas muito batidas, não dão personalidade, né? E aquela terceira imagem, aquela azulzinha que vocês estão vendo aqui no cantinho, vocês podem acompanhar comigo. Tem coisa demais, né? Como dizia assim, um amigo meu disse que o que chamam de multimídia hoje, essa tela, o autor disse que é uma tela ótima, multimediática. Tem textos, tem fotografias em slides sendo projetadas, tem até um videozinho passando, tem um som sendo ouvido atrás, tem as clip arts aparecendo, tudo ao mesmo tempo. Ele brinca que era o circo de Moscou dentro de um elevador, né? É aquela nossa impressão. No mesmo slide, eu não sei o que fazer. Não sei se leio o texto, se eu ouço a música, se eu vejo as fotos, se eu vejo o vídeo. Muita gente tende a socar, né, no mesmo lugar tudo que queria comunicar ao mesmo tempo. Então, muitos erros nós fizemos. Só porque o computador tem 800 tipos de letras diferentes, não quer dizer que a gente tem que usar os 800 ao mesmo tempo, né? Só porque o computador tem 1000 imagens, não quer dizer que eu sou obrigado a usar aquelas imagens. A gente deve usar com parcimônia e com bom uso, com inteligência, né? Nessas apresentações informatizadas. Uma das regras para seguir é a velha regra do arquiteto Mies van der Rohe, né, que criou a arquitetura mais minimalista, que dizia o seguinte: menos é mais, less is more, né, em inglês. Menos é mais, que dizia o seguinte: tudo, não tem elemento neutro, ou ele te ajuda ou te atrapalha. Se tem alguma coisa lá sobrando, melhor tirar, né? Por que você colocou aquele fundo no teu slide? A pessoa diz assim: ah, eu queria uma coisinha meio neutra. Não tem essa coisinha meio neutra, o fundo está lá, vai ser visto e vai ser interpretado. Então a gente deve concentrar a atenção das pessoas nas coisas que devem ser concentradas, né? E não dispersar. Então, simplicidade, clareza, a gente deve usar esses materiais com limpeza, né? Com integração de textos e imagens, com parcimônia, com calma, né? Sem exageros, para que a gente possa comunicar bem, que essa é a função principal dos audiovisuais. A gente possa comunicar boas ideias e as pessoas possam executar tanto o acesso à informação, quanto as atividades que a gente projete para elas. E aí fica um desafio para nós. Que tipo de atividades de aprendizagem nós podemos pensar ao produzir materiais audiovisuais em meio movimento, né? Esses materiais meio parados, meio em movimento, que a gente pode chamar desses modelos clássicos de apresentação da nossa parte, tá? Então, a gente pode pensar no futuro do audiovisual também, ligado com as novas tecnologias. Obrigado até aqui, vamos em frente.